Sérgio Aveleda, a gente precisa falar um pouco de automóveis também. Qual é o papel dos automóveis na cidade inteligente? Aí nós estamos falando de táxi, nós estamos falando de motorista de aplicativo, aquele que tem o seu carro, né, e se desloca pela cidade. Como que fica o papel do automóvel e numa cidade inteligente, claro, numa cidade de grande porte, né, numa metrópole que tem de conviver com esse modal também. E aproveito só para questionar sobre o rodízio. Atualmente, na capital paulista, a gente tem uma mudança no horário de funcionamento do rodízio. Algumas pessoas se questionam. Segue o toque de restrições, né, a partir daquele período da noite, mas fugiu daquele horário de pico das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Rodízio ainda funciona, não funciona, deve retornar? O que a gente pode observar dessas restrições para os veículos? Obrigado. Evidentemente que o carro continuará sendo importante no ecossistema da mobilidade. Mas numa cidade inteligente, eu diria que quanto mais inteligente ela vai ficando, menos dependente do automóvel nós, cidadãos, vamos nos tornando. Ou seja, eu vou tendo mais opções para viajar. E, em primeiro lugar, a minha relação com o automóvel começa a mudar. O Pedro disse bem, as pessoas hoje podem usar o automóvel sem ser donas de automóvel. Aliás, isso está cada vez mais comum. As pessoas descobriram que chegar num lugar e ter que estacionar o carro pode tomar muito tempo dele. Então, ele prefere ir com um motorista e chegar direto ao seu destino. Quando começou a febre dos carros por aplicativo, um jornal aqui da cidade publicou uma pesquisa dizendo que nos jardins, no domingo, diminuiu o consumo de valet e aumentou o consumo de vinho. Era uma característica clara de mudar o uso do automóvel. Eu não vou mais dirigindo, eu posso consumir o vinho. São aspectos positivos. Mas nós precisamos discutir o papel do automóvel, porque ele é ineficiente da forma como ele é usado hoje. A média de ocupação de um automóvel em São Paulo é 1,1, 1,2, 1,3 passageiros por carro. Ou seja, são 70, 80, 90 quilos sendo movidos por agora com as SUVs, 2 toneladas. Ou seja, a energia que despende é muito elevada. Segundo, nós aqui, cidadãos, ocupamos lá no metrô 0,2 metro quadrado. Um carro a 40 km por hora vai exigir 26 metros quadrados. Ele vai ocupar, porque é o espaço de frenagem e aceleração. Não há espaço para todos. Quando nós temos restrição, nós regulamos a restrição. O rodízio é uma regulação da restrição. Não tem rodízio porque alguém fica alegre de ver as pessoas tendo que deixar o carro em casa. Tem rodízio porque não tem espaço para todo mundo. Então, você restringe o espaço, você administra a restrição criando uma regra. Não pode circular em determinado horário, determinada placa. Outras cidades do mundo começam a discutir outras formas de restrição. Por exemplo, criando os distritos onde o automóvel não entra. Seul, Londres, tem um distrito no centro de Londres, para entrar tem que pagar muito caro. Aproximadamente 30 libras, numa conversão aí R$180 para você entrar com o automóvel no centro da cidade. É uma forma de você administrar a restrição. Não tem espaço para todo mundo, você administra. O estacionamento, por exemplo, quando um carro para na rua, é a apropriação privada de um bem de uso público, comum. Todos nós podemos usar a rua. Quando eu paro o meu automóvel, ele passa a ser só meu. Isso deveria custar, como custa em algumas cidades, inclusive aqui em São Paulo, mas os preços precisam ser revistos. E, inclusive, o uso da tecnologia. Eu já posso hoje ter tecnologia para reservar a vaga, para ter tarifa dinâmica, na medida que a demanda cresce, o preço cresce. Mas nós precisamos discutir este papel. No futuro, o que eu antevejo? Os carros serão elétricos, a bateria ou hidrogênio, mas serão elétricos, e serão compartilhados. Nós vamos ter cada vez menos a propriedade do automóvel e cada vez mais um uso complementar. Eu vou usar o automóvel para me integrar a um outro sistema. Eu desço na estação de metrô, pego um carro que está ali, eu abro com o meu aplicativo e levo ele até o meu destino e depois devolvo nesse mesmo lugar. As pessoas vão ter inteligência, disponibilidade e informação para poder fazer esta composição de modos de transporte. Mas ele não vai nos deixar o automóvel, ele vai ter outros usos.